Então, vamos resolver o exemplo 5.7 do livro Resistência dos Materiais, 7ª edição do Hibbeler. As engrenagens acopladas à extremidade fixa do eixo de aço estão sujeitas aos toques mostrados na figura. Se o módulo de elasticidade ao cisalhamento for de 80 GPa e o eixo tiver diâmetro de 14 mm, determine o deslocamento do dente P da engrenagem o eixo gira livremente, né, dentro do mancal em B. Né? Bom, então, né, como ele quer aí o deslocamento do dente P, na verdade ele quer o ângulo de torção de A em relação aqui a E. Né? A gente tem que lembrar que a nossa equação do ângulo de torção é somatório de TL sobre JG. Né? Então, o meu ângulo de torção é somatório de TL sobre JG. Então, ele pede aqui para a gente esse ângulo de torção de A em relação a E. Né? Então, a gente vai ter que trabalhar aqui com 3 seções. Né? Por quê? Eu vou ter que trabalhar com a seção AC, né? Porque aqui em C eu tenho esse torque que vai alterar o torque da minha seção. Então, eu vou ter um corte aqui. Vou ter que fazer um corte aqui entre CD. Quando eu chego aqui em D, eu tenho esse torque aqui de 40, que também vai alterar o torque da minha seção. Né? Então, eu vou ter que trabalhar com essas 3 seções. AC, CD e DE. Tá? Bom, então vamos trabalhar aqui com a primeira seção. Né? Eu vou fazer o corte aqui entre AC. Né? Bom, se eu fizer aqui o corte em AC, eu vou estabelecer, né, o meu torque TAC como positivo, TAC. Esse torque de 150, ele está em qual sentido? Ele está no sentido negativo pela regra da minha mão direita. Então, menos 150 tem que ser igual a zero. Né? Então, meu TAC vai ser igual a 150 Newton vezes metro. Né? Como aqui, ele está positivo, na minha somatória eu vou entrar com ele positivo. Bom, vamos analisar agora a seção CD. Eu vou colocar aqui a minha mão direita. Esse torque TCD, também vou desenhar ele positivo. Né? Aquele torque de menos 150. E agora eu tenho aqui um torque de 280. E esse torque de 280, ele está no sentido positivo. Então, mais 280, e isso vai ser igual a zero. Bom, então, o meu TCD vai ser igual a quanto? Agora, ele vai dar negativo, né? Menos 130 newtons vezes metro. Tá? Então, na nossa equação aqui da somatória, ele vai entrar com sinal negativo. Tá? Bom, e por último, né, a gente vai analisar aqui a minha última seção, né, que é a seção DE. Né? Eu vou analisar aqui do lado esquerdo, porque eu não calculei aqui essa reação em E. Tá? Então, eu vou continuar trabalhando aqui com o lado esquerdo. Então, desenhei aqui o TDE, né, como positivo, menos 150 mais 280, e eu tenho esse torque aqui de 40. Né, e ele também está no sentido positivo. Então, mais 40 igual a zero. Então, o TDE vai ser igual a menos 170 newton vezes metro. Então, na minha equação da somatória, ele também vai entrar como negativo. Tá? Bom, então a gente já tem aqui os nossos torques. Os comprimentos, né, a gente tem aqui na figura. Tá? O G, ele deu para a gente
a gente precisa também do J, né? Então a gente pode calcular aqui o valor do J. Ele fala para a gente, ó, que o diâmetro é de 14, então nosso raio é de 7 milímetros. Então, o J ele vai ser igual a π sobre 2 vezes 0,007 a quarta. Né? Então, a gente vai ter aqui um valor de 3,77 vezes 10 a menos 9 metros a quarta. Tá? Bom, então meu ângulo de torção de A em relação a E vai ser igual. Primeiro componente aqui, ó, TAC mais 150, então 150 positivo, vezes o comprimento de A até C, ó, 0,4 dividido por JG. O J, né, 3,77 vezes 10 a menos 9 e o G, que é igual a 80 gigapascal. Não é isso? Ó, 80 gigapascal. Então, 80 vezes 10 a 9. Tá? Eu vou colocar aqui tudo junto porque o denominador aqui é o mesmo. Né? Então, o primeiro termo aqui, ó, positivo. O segundo termo, ele é negativo. Então, menos 130 vezes o comprimento aqui de CD, né, que é 0,3. E o último termo, menos 170 vezes o comprimento aqui, que é 0,5. Bom, então, delta AE vai ser igual a menos 0,212 radianos. Tá? Bom, o que significa, né, esse sinal negativo? Tá? Para a gente visualizar aqui o sinal, significa o quê? Eu teria que colocar a minha mão direita aqui, ó, saindo, né, aqui na extremidade livre, né? Ou seja, ele não está nesse sentido da minha mão direita, ele está no sentido contrário da mão direita. Ou eu poderia analisar da seguinte forma: quando dá negativo, né, eu coloco o meu dedão entrando aqui no meu eixo. Tá? Então, deu negativo, coloco o meu dedão entrando, ele vai seguir aqui o sentido da mão direita. Né? Se der positivo, eu coloco o dedão saindo aqui da minha extremidade livre. Né? Então, se desse positivo, saindo aqui, e ele estaria no sentido da mão direita. Tá? Então, essa é a forma da gente analisar aí, esse sentido do meu ângulo.